Tudo bem, Marcela? Seja bem-vinda aqui ao TimbuCast, viu? Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, tudo Que em bom, que ótimo bom. áudio. E aí, Que você está bom, uma matando as alegria estar com saudades das vocês terras aqui hoje. pernambucanas? Está matando as saudades aqui do Recife? Tô matando saudade. Vim. E a gente, na verdade, eu vim para trabalhar. Mas ao mesmo tempo que eu venho para trabalhar, eu venho também para matar saudade. A gente vai fazer uma visita institucional ao esporte, ao náutico. Na semana que vem a gente vai para Fortaleza e a gente faz uma visita institucional também para esporte e para Fortaleza e para Ceará, porque a gente está fazendo uma visita de Série B para a gente mostrar realmente o nosso trabalho de Série B da ESPN, dos canais ESPN. Então a gente fez isso e todas as visitas essa semana aqui no Recife, e foi uma alegria estar no Náutico. Foi muito legal também hoje estar na Ilha do Retiro, agradecendo a todos que nos receberam e, claro, dando as boas-vindas e recebendo esse menino que vai entrar aqui com a gente, vai falar também, Antônio Gabriel, que agora é o quê? Repórter da ESPN, é o nosso repórter aqui de Recife, que vai trazer muito da nossa regionalidade. Eu não consigo levar sozinha essa regionalidade para o Brasil, mas Antônio vai estar aqui direto de Recife para levar isso e para trazer um pouquinho de esporte náutico de Série B para os canais ESPN. Inclusive, deixa eu colocar até Antônio aqui no post, porque, Olha aí. obviamente, a gente já conhece Antônio de muito tempo. Parabenizar, claro, por estar em uma casa gigantesca como são os canais ESPN. E, assim, é uma missão muito bacana, né? Você falar da Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico Esporte. Uma Série B que, a julgar, inclusive, por essa primeira partida da final do Pernambucano, ela promete, né? Demais, demais. Renato, um abraço para tu, para o João, para o Cláudio, para a Marcela, que agora eu tenho a honra de chamar de colega de casa, colega de ESPN. Vai ser massa demais essa temporada. Eu estou muito empolgado, não só pela oportunidade profissional, mas também pelo produto em si. A gente está falando da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, cara, que a cada ano que passa vai se tornando mais e mais competitiva. A gente não é falar isso não é falar da boca para fora. Quem acompanha futebol está acompanhando uma Série B que está se tornando cada vez mais competitiva. E ouso dizer, acho que os amigos concordam, Marcela também, que as 4 camisas mais pesadas da Série B esse ano estão no Nordeste. Fortaleza, Ceará, Náutico e Sport, com torcidas que são assim extremamente apaixonadas. E o que a ESPN fez ano passado na cobertura da Série B já foi algo muito diferente para a competição, né? Marcela estava falando um pouco sobre isso, porque a atenção que foi dada com a preocupação em trazer repórteres e pessoas dos locais dos jogos, das regiões. Tá tremendo aqui que meu cachorrinho tá virado, danado do Zé. Mas com as competições, enfim, dando atenção à cultura local, à maneira de torcer de cada região, de cada cidade, de cada clube. Isso vai se repetir com a intensidade ainda maior na Série B desse ano. E Pernambuco, Recife, é uma das praças mais importantes, com 2 camisas imensas. Uma delas é o Clube Náutico Capibaribe. E como tu falaste, Renato, a julgar por essa final de Pernambucano, cara, a gente vai ter uma Série B que vai pegar fogo e que vai ter Pernambuco, sim, como protagonista, sem sombra de dúvida. Inclusive, eu queria que Marcela até falasse. Marcela, obviamente, a gente sabe muito bem o time que você torce, graças a Deus a gente sabe, mas olhando do ponto de vista jornalístico, até por você residir em São Paulo, esse foi um jogo que chamou a atenção do país inteiro. Por mais que sejam 2 equipes que estão na Série B, mas a partida, né, em um fim de semana de várias finais, muita gente estava dizendo, olha aquele jogo que está acontecendo lá na ilha, porque foi um partidaço, né? Foi um partidaço e foi algo que a gente, inclusive assim, nem sempre a gente consegue receber todas as imagens, principalmente quando são os estaduais, porque nós não temos os direitos. E esse foi um jogo que a gente tomou muito cuidado, fez de tudo para que a gente recebesse a tempo, para que a gente passasse nos nossos programas logo depois, né? Então estava todo mundo naquela agonia. Você chega na redação e tá todo mundo na produção assim, gente, cadê o clássico? Cadê o clássico do Recife? Cadê o clássico do Recife? A gente coloca aí Sport Náutico, foi um super jogo, realmente. E assim, como foi lindo, a festa na Ilha do Retiro foi maravilhosa. Nós, que somos pernambucanos, nós estamos acostumados com isso. A gente sabe que a Ilha do Retiro sempre fica lotada. A festa é muito bonita que eles fazem lá. Nos aflitos também é muito bonito. Toda a festa que eles fazem lá é lindo de se ver. A paixão que o pernambucano tem pelos seus times, tanto os torcedores do Santa, quanto do Sport, quanto do Náutico. É muito legal da gente ver isso. Quando me perguntam lá em São Paulo assim, você torce para que time? Eu torço para o Náutico. E aqui em São Paulo, gente, por favor, né? Me respeita.
A gente torce para o Náutico, mas eles têm essa coisa do. E você torce para que time aqui em São Paulo? Ou você torce para que time em outro lugar do Brasil? Mas eles fazem isso com meu filho, que é colorado, por exemplo. Eles chegam para meu filho e perguntam: e aqui em São Paulo, você torce para quem? Ele, ué, mas não existe Inter aqui em São Paulo? Existe, então é Inter. Eu torço para o Inter aqui no Japão e em qualquer lugar do mundo. Mas assim, é muito legal a maneira como as pessoas enxergam a torcida aqui do Nordeste, a torcida pernambucana. Eles sabem disso, eles respeitam isso, eles sabem da paixão que a gente tem pelos nossos times. E tem uma coisa que é muito legal. No momento em que a gente vê os campeonatos estaduais tendo uma queda muito grande, aqui em Pernambuco existe uma força muito forte no campeonato estadual. E isso é muito legal de se ver também. Você vê numa Ilha do Retiro lotada para conseguir um título de campeonato estadual, e isso seria se fosse o Sport contra um outro time. Se fosse o Sport Retrô, também seria desse jeito. Claro que é um clássico e aí o peso fica ainda maior e a festa fica ainda mais bonita. Mas uma coisa nos aflitos, a importância que se dá ao campeonato estadual. Se fosse Náutico e um outro clube também estaria lotado. E isso é muito, muito bonito de se ver. E a gente precisa continuar mostrando a força dos nossos torcedores, a força dos nossos clubes. E os nossos clubes, muitas vezes, eles só não simplesmente fecharam as portas por conta da torcida. Isso acontece com Santa Cruz. Um dia desse eu gravei um vídeo falando sobre o Santa Cruz e a força do Santa Cruz, mas que essa força, ela só existe por conta da sua torcida. Quantas vezes eu olhei para o Náutico e falei, meu Deus, será que existe uma saída para o Náutico na Série C, para cair? Será que existe uma saída ainda para o meu clube? Mas enquanto tiver um alvirrubro ou alvirrubros juntos, unidos, que lutem pelo seu clube, você sabe que aquele clube vai sobreviver, que de alguma forma a gente vai encontrar uma saída para chegar, para ir em frente e para chegar em voos mais altos. E é isso que a gente está vendo agora com o Náutico, né? A gente está começando a subir, a gente chegou na Série B, é hora de ter calma, é hora de ter tranquilidade, conseguir um campeonato estadual, se assim for melhor, o Náutico for melhor no próximo domingo, e aí fazer uma Série B de tranquilidade, de paz, sem agonia, sem a gente precisa subir de todo jeito, porque não é esse o objetivo, acabou de subir para a Série B, é ter calma e tranquilidade e começar a galgar os seus passos aos pouquinhos, porque aí as coisas começam a acontecer. Com a diretoria séria e, claro, com as pessoas que estão ali de maneira séria, com muito profissionalismo e também com o apoio da imprensa. E é isso o nosso papel, é esse o nosso papel. O papel da ESPN, que vai tratar a Série B e que trata a Série B como ninguém tratou. Então, a gente conta com o apoio de todos os torcedores aqui de Pernambuco e, claro, que entregamos também o melhor trabalho para as pessoas e para os torcedores do Brasil inteiro de Série B. Inclusive, vou até colocar Antônio aqui também, porque a sua presença, claro, como repórter aqui em Pernambuco para a cobertura de dois clubes gigantes como são Náutico e Sport em uma Série B do Campeonato Brasileiro, ela é um reforço gigantesco para a gente poder levar mais informações, né? Espalhar essas informações para o país inteiro com a cara pernambucana, não é? E, obviamente, isso aqui não é fechar a porta para nenhum repórter de fora, de maneira alguma. Muito pelo contrário, mas é ter a presença de alguém aqui, um repórter aqui do local, isso faz muita diferença, né? Uma pessoa que tem abertura nos clubes, né? Pois é, cara, assim, e mais do que isso, por exemplo, a Marcela está aqui no Recife, não só por ser pernambucana, por ser recifense, mas porque a Marcela veio para cá junto com outros diretores da ESPN, pessoal que veio de São Paulo, para visitar os clubes, para conhecer a cidade, a cultura do torcer, os influenciadores de cada clube. A gente teve uma agenda bem movimentada, né, Marcelo, nesses últimos dias aqui no Recife. Ontem fomos recebidos lá no Náutico, hoje recebidos no Sport, justamente para que esse contato exista, não somente através de mim, da minha pessoa que vai estar aqui representando a ESPN, trazendo as informações para o Brasil todo, nas transmissões também no Disney+. Mas para que exista essa proximidade de instituição para instituição. Por exemplo, vou te trazer uma coisa, Renato, todo mundo está acompanhando a gente. Na reunião de hoje, né, Marcelo, no Sport, a gente colocou sobre a rivalidade interestadual. Porque aqui no Nordeste, a gente tem, claro, os nossos clássicos, Sport e Náutico, Ceará e Fortaleza. E o pessoal na reunião, a gente vai transmitir os 5 clássicos da B e tudo mais. Só que aí o próprio presidente do Sport, Matheus, fez assim, e o clássico que a gente tem contra Fortaleza e Ceará? Aí eu e Marcela, a gente já olhou um para a cara do outro na hora e disse assim, cara, é jogo grande. Aí os caras, pô, é jogo grande. Vocês têm que entender que aqui, velho, a rivalidade que se criou, Sport, Fortaleza e Ceará, Náutico, Ceará e Fortaleza também, nos últimos anos, principalmente por conta da Copa do Nordeste,
é rivalidade grande, é jogo que lota estádio aqui, lota estádio lá, e também é clássico, também é muito regional, porque ao longo dos anos, o Nordeste, ele sempre foi muito firme em relação às suas torcidas e suas bandeiras. E a gente aqui dentro tem uma cultura e um mercado muito próprio. A gente consome muito os nossos clubes, a gente consome muito a gente tem o nosso jeito de torcer, a gente se orgulha disso. Então a gente também tem as nossas rivalidades, do estado mais ao norte, do estado mais ao sul, das torcidas que também lotam estádios e tem essa rivalidade com clubes de outros estados. Então, até para que se entenda isso, é muito difícil entender isso por uma mensagem do WhatsApp, por um vídeo no YouTube. Você tem que estar aqui, você tem que estar conversando com as pessoas. E só dessa disposição da ESPN, institucionalmente, para mandar para cá uma equipe com 5 pessoas para conversar com os clubes, conversar com os torcedores, sentir a cidade. É uma coisa que eles falaram o tempo todo, né, Marcelo? O Baruel, o Thiago, o Puskás também, o tempo todo falando da regionalidade, né? A gente já entendeu que vocês são bairristas, a gente já está entendendo isso. O tempo todo vocês estão falando isso. Não, a gente já entendeu. Então, assim, aqui, o tempo todo falando desse tipo de coisa, porque para qualquer lugar que a gente vai, a gente faz questão de apresentar isso como cartão de visita, sabe? Então, e não é uma vergonha ser bairrista, é um orgulho no caso, né? É um orgulho imenso. Então, assim, só esse movimento, Renato, da ESPN, mandar uma turma para cá, para passar a semana para visitar os clubes, eu acho que isso já deixa muito claro a intenção de uma emissora desse tamanho, a maior emissora esportiva do planeta, da atenção que estão dispostos a dar para o nosso futebol, para a nossa região, para muito além da minha presença aqui, tendo abertura com o clube, tendo conhecimento, enfim, obrigado pelas palavras, mas para muito além disso, é uma emissora, uma marca gigantesca que está disposta a levantar a bandeira do futebol pernambucano. Sem dúvida alguma. Agora, Marcela, voltando a falar desse jogo de domingo, a gente tem que aproveitar sua presença aqui. Rapaz, como é que tá a ansiedade para esse jogo? A gente chega. É uma coisa que a gente estava comentando entre alguns grupos que você tá na cidade, você que tá aqui no Recife, Antônio, tudo. Em todo lugar vai ter alguém dizendo: e aquele jogo domingo? Como é que vai ser? Rapaz, não tem como não estar ansioso, né, por essa partida, né? E eu não vou estar aqui, né? Infelizmente, eu não vou conseguir estar. Eu vou ter que voltar para São Paulo, porque amanhã eu vou ter que ir. Amanhã não, na sexta-feira eu ainda tenho um Sport Center para apresentar e aí não deu para sair dessa, então não vou conseguir estar aqui no domingo. É um momento de muita ansiedade. Todo mundo que me encontra e que me conhece fala assim: e domingo, como é que vai ser? E aí, assim, tem dois lados, né? Tem o pessoal que olha para mim e fala assim: Marcela, eu acho que, como não matou no primeiro tempo, aí vai ficar difícil lá nos aflitos. Aí tem o pessoal que fala: não, acho que aquele empate no finalzinho já é o recado dado. Eu acho que o empate no finalzinho, ele dá muita força para o Náutico, mais do que não ter matado o jogo na Ilha do Retiro no primeiro tempo. Eu acho que o empate ali no finalzinho, ou 3-3, dá muita força para o Náutico. Mas é uma final muito aberta, né? Absolutamente tudo pode acontecer. Talvez o Náutico um pouquinho ali à frente, mas algo muito, muito discreto, porque está jogando nos aflitos, mas é um esporte que também vai ter que sair para o jogo. Então, é uma ansiedade muito grande, mas é difícil a gente prever qualquer coisa que possa acontecer no domingo. Que pense melhor e que seja um clássico de muita paz. Esse é o meu grande desejo. Claro, vou estar torcendo para o meu time, né? Mas quero principalmente que seja um clássico de paz. E aí, Antônio, é um jogo que realmente ele reúne muita expectativa e você vê como são as coisas. Só uma coisa, Renato, eu não estou te ouvindo. Não sei Eita, não está ouvindo? Renato, não nem a gente está te ouvindo. Eu ouvi a Marcela, mas eu não consigo escutar Renato. Então, não estou te ouvindo. Não sei se foi algum bug. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta aqui. Pronto, o Antônio vai voltar. E é interessante, Marcela, porque a gente falou muito sobre o perfil do jogo entre as duas equipes. Antes mesmo, a gente já imaginava olha, vai ser um jogo aberto. Assim, nível de confiança do torcedor é uma coisa curiosa, né? A gente sabe que o torcedor do Náutico, não, a gente vai conseguir, tudo, o time está indo para cima, o time está encaixado. Torcedor do esporte, a gente tem peça individual, que mesmo o time não estando naquela situação boa, vai conseguir fazer alguma coisa, e assim aconteceu. Foi um jogo muito bom para quem gosta de assistir futebol. E é sobre isso, Antônio. Tá conseguindo ouvir agora? Tô ouvindo. Agora tô. Tá ouvindo? Mas agora eu não. Agora eu só escuto o Antônio.
Então, vou pedir para o Antônio responder logo. O que é que tu espera, então, para esse jogo de domingo, Antônio? Só escuta o Antônio. Você está ouvindo, Antônio? Então você responde. Tô ouvindo. Eu só escuto o Antônio. Tá. Sobre a expectativa de domingo. Cara, eu tô muito com o Marcelo, assim. Eu acho que vai ser um baita de um jogo, tá? Eu acho que esse primeiro jogo da final foi um cartão de visitas excelente, assim. Não é toda a final que você tem um 3-3 da maneira que foi. Eu acho que até as coisas se compensaram em termos de acontecimentos na partida. Porque pensa comigo, o Sport acha um gol no final do primeiro tempo. Um gol achado do Sport. O Thiago Couto dá um lançamento que ele tá caindo no chão, pô. A bola chega lá na frente pro Yuri Castilho fazer o gol. E o Náutico também acha um gol no final do segundo tempo. Então, assim, até esses acontecimentos foram balanceados. A partida foi excelente. Afinal, o Pernambucanos fazia tempo que a gente não tinha. E esse jogo da volta, cara, ele tá com cara também que vai ser tão pegado quanto o jogo da ida. Ô, Antônio, tá pensando em pênaltis? Não descarta, hein, Marcela? Não descarta, hein? É matar a gente do coração, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí eu não sei o que eu faço. Eu não tenho coração para isso, não. Eu quero ganhar de todo jeito, mas pênalti é difícil. Eu não rejeito ganhar nos pênaltis, não, mas é sempre entretenimento, né? É sempre entretenimento. No pênalti, eu lembro daquela figura, daquele meme, né? É com prazer informar que teremos disputa de pênalti, né? Do sapinho assim, né? Isso, o sapo. O sapo tem sido muito utilizado. Muito. Agora, para mim, o Náutico é favorito. Eu sou muito fã da maneira de jogar de Hélio dos Anjos. Muito fã. Intensidade, a linha alta. Você assume riscos, é claro, mas eu adoro essa maneira de jogar de qualquer clube e principalmente essa maneira de jogar, claro, do Hélio. Enquanto o Sport, cara, o Sport é um time de construção, assim. A gente tá vendo um jogador que chegou semana passada, 10 dias atrás. Então, assim, é um time que claramente não tá pronto. O Roger não conseguiu aplicar a ideia de jogo dele, tá tendo muito trabalho, tá recebendo justas críticas, por sinal. Então, eu vejo de um lado muito mais estruturado do que o outro. E o Náutico, para mim, é favorito nessa decisão, com toda essa atmosfera dos aflitos, que vai estar belíssimo no jogo de domingo, tenho certeza. E aí, Marcelo, tá conseguindo ouvir agora? Bom, eu não consigo ouvir. Então vou pedir para Antônio, para fazer o seguinte, para ela dar um recado. Só consigo ouvir o Antônio agora. Sobre o dia 21 de março, que é quando começa a Série B, e a Série B também vai estar presente nos canais ESPN. Renato pede, Marcela, que você mande um recado para todo mundo ligado aqui no TimbuCast sobre o dia 21 de março, quando começa a Série B, com transmissão, claro, dos canais ESPN. Bom, pessoal, é o que a gente quer saber. Hoje a gente conversando com muitos influencers, com alguns torcedores, e a gente, com muita tranquilidade, sempre pergunta: o que é que vocês pensam na ESPN? Quando você pensa na marca ESPN, o que é que vem na sua cabeça? E todo mundo falava a mesma coisa. Me vem futebol europeu, me vem esportes americanos, me vem Libertadores, Sul-Americana. E tá tudo certo, porque realmente somos isso. Nós somos um canal de muita credibilidade, mas quando falamos em evento na ESPN, nós falamos principalmente do futebol europeu, principalmente a primeira coisa que se vem à cabeça. É o futebol europeu, são os esportes americanos, é a Libertadores e a Sul-Americana. Mas nós somos também agora o canal da Série B. Nós temos o maior pacote e só não vamos ter, então, os jogos dos Aflitos e de São Bernardo, né, que acontecem nos estádios. O resto são todos os jogos, são da ESPN. E você vai acompanhar na ESPN e no Disney Plus. O que é que eu tenho para dizer para você? Trabalhamos demais, estamos trabalhando muito. E o mesmo carinho, a mesma atenção que a gente dá para todas essas outras competições, a gente vai ter com a Série B. Tudo que a gente quer é que os torcedores de esporte, de Náutico, os torcedores dos times que estão na Série B, olhem para a gente e se enxerguem na ESPN também. E é por isso que a gente tem trabalhado muito com a Série B, com todas essas equipes, desde o ano passado e esse ano também. Então, Disney Plus Premium, ESPN, vocês vão se ver lá, mas principalmente vocês vão se ver pertencendo àquele canal, porque nós vamos levar não só o time, não só as equipes de Série B, mas nós vamos levar também todo o regionalismo, todas as cidades envolvidas em Série B, a gente vai levar para a ESPN. Então é esse o recado. Eu sei que eu vou ver muitos torcedores do Náutico, muitos torcedores do esporte, muitos torcedores que me conhecem, para mim é uma alegria. E eu estarei nessa com vocês também na Série B. Vamos acompanhar a Série B e que seja uma Série B muito legal, muito pegada como foi no ano passado. Foi incrível a última rodada da Série B e é isso que a gente espera também para 2026. E saudações alvirrubras. Agora, não, mas só precisa de uma coisa, da torcedora. Se Marcelo não estiver ouvindo, o Antônio vai perguntar.
o palpite para Vai, domingo. Antônio, tu que fala agora, porque eu não escuto. Renato quer um palpite, Marcelo. Quer um palpite para domingo. Domingo. Eu acho que vai ser um golzão Náutico chorado. E o gol do Náutico, o segundo, né? O 2-1, vai ser aos 49 do segundo tempo. Nossa, velho! Ó, tá assinado já aqui, ó. Já assinei. Mas todo mundo assina. Todo mundo assina. Vamos assinar, eu também tô assinado. E comemoração. Olha, e eu vi, inclusive, que os torcedores estão se organizando e dando esse recado também para os torcedores que vão estar nos aflitos, para que ninguém invada o estádio em caso de título, em caso de não título também, porque ali vai ter toda a premiação também. Então é importante que a gente reforce com os torcedores, mas é cultura. Mas é cultura também que exista a premiação. Então a gente pede encarecidamente que as pessoas não invadam os aflitos depois do título, porque vai ter a premiação ou para o esporte ou para o Náutico, e é importante então que isso aconteça para o campeonato também. Marcela, ela cordialmente está participando de um evento e parou para falar com o TimbuCast. A gente agradece muito. Antônio, você neste momento é apresentador do TimbuCast. Por favor, libere Marcela na live agora. Eu libero Marcela. Marcela, obrigado e estaremos juntos durante toda essa temporada. Vai ser um prazer, tá? Beijo. Tchau, pessoal. Agradeço demais o convite. Muito obrigada. Saudações alvirrubras. Que vença o melhor no domingo e que o melhor, então, seja o Náutico. Eu vou estar torcendo por isso. Se por acaso for esporte, que seja sempre muita paz e que a gente entenda também a vitória e a derrota, tá? Beijo para vocês, então. Bom podcast. E eu vou estar sempre também acompanhando vocês. Acompanho vocês. O Antônio Gabriel sempre me fala, Marcela, olha esse podcast, olha esse jornalista, olha esse influencer. E eu estou sempre acompanhando, porque eu estou sempre perto também do meu time. Beijo para vocês e a gente se encontra. Valeu, Marcela. Obrigado aqui pela participação. E que honra contar aqui com a presença da nossa querida Marcela Rafael, jornalista dos canais ESPN, pernambucana, torcedora do Náutico. E, Antônio, domingo vem jogão e é um convite, né? Ó, esse clássico aí também vai ter na ESPN. A partir do dia 21, não só esse, como vários outros jogos. Vamos embora acompanhar lá também, né? Agora sou eu que não estou escutando o Renato. Marcela saiu e agora eu que não escuto o Renato. Peraí, que eu vou botar um recado aqui. João, podem passar a pergunta, não sei. Estão ouvindo? Mas tu só não escuta, Renato? Não, também não estou escutando ninguém. Peraí, deixa eu sair e eu volto de novo. Peraí. Tá certo, então. Pô, Renato, só essa é a novidade. Um relato aqui de que assim, eu acompanhei bem a Série B ano passado e foi muito massa, assim, que essa contratação, né, de Antônio para a ESPN não é novidade, porque a ESPN teve uma atenção muito boa. Ano passado, na Série B, por exemplo, o Remo que subiu, teve uma cobertura muito próxima, né, com um repórter lá em Goiás também. Então, assim, é importante ter esse sotaque da gente aqui, o Antônio que conhece os clubes daqui. É diferente, não desmerecendo, obviamente, o repórter de fora, mas questão de proximidade mesmo, de conhecimento. Se o Antônio for morar em São Paulo, ele vai ter um tempo até se adaptar lá. Ele não vai... A profundidade é diferente, né? Então, a gente que trabalha com jornalismo sabe muito bem isso. Então, é um trabalho espetacular que a ESPN já fez ano passado e que agora está ampliando agora para Recife, né? Já que ano passado não teve time de Recife, esse ano volta a ter. E aí, a cobertura vai estar em boas mãos aí para Antônio. Ô, Antônio, esse jogo, né, de domingo, ele já é um convite para o que a gente vai ver muito na Série B, né? Sem sombra de dúvida, Renato. Assim, cara, eu também tenho acompanhado os outros estaduais, assim, Campeonato Goiano, são 3 camisas de Goiás na Série B, foi bem pegado também por lá. Campeonato Catarinense também foi bem pegado. E, assim, a gente enxerga Valência, a gente enxerga time se montando, a temporada começou mais cedo esse ano, tende a ser assim a partir de agora do futebol brasileiro. E quem acompanhou o jogo do domingo passado na Ilha do Retiro, aquele cara que é de fora, que tem a curiosidade de saber, quem é que tá, como é que vai chegar o Náutico, como é que vai chegar o Sport para B, esse cara já se surpreendeu, porque ele viu o Náutico muito coeso. É impressionante, assim, quando o jogo do Náutico encaixa, que é aquele jogo de linha alta, aquele jogo de perde e pressiona. Quando esse jogo encaixa, o Náutico é capaz de atropelar qualquer time, assim, seja de orçamento maior, seja
Quando esse jogo encaixa, o Náutico é um time superior em 95% dos confrontos. O que a gente viu no primeiro tempo, na Ilha do Retiro, eu comentava com meus amigos assistindo o jogo, eu disse, cara, o Náutico não joga no campo de defesa em momento nenhum, cara. O Náutico não jogou no campo de defesa em momento nenhum. Você ter essa capacidade, você ter essa maior posse de bola no campo do adversário, você está mais próximo do gol, você ter esse time tão bem encaixado para não deixar o teu adversário te ferir é algo fundamental, assim, principalmente numa competição que preza tanto por intensidade como a Série B. É lógico que aí vem o segundo tempo e aí é a surpresa para o torcedor que está acompanhando de longe, né? Esse cara que está em outro estado, querendo saber como é que estão os clubes. O Sport, que estava ali morto na primeira etapa, no segundo tempo volta a ser bastante competitivo. Até diria que o Náutico talvez tenha respeitado um pouquinho demais o Sport no segundo tempo, tá? Acho que baixou um pouquinho a linha, deixou o Sport jogar e os caras, obviamente, voltariam para o segundo tempo muito mais atentos. Certamente rolou uma grande cobrança no vestiário para a segunda etapa. E esse jogo equilibrado do segundo tempo é o retrato que eu penso que teremos na Série B. Porque quando chegar ao ponto alto de Série B ali em setembro, ou até um pouco antes, agosto, a gente vai ter, em tese, os clubes muito bem maturados. Os elencos também muito bem maturados. Os modelos de jogo já muito bem implementados pelos treinadores. E esse nível de enfrentamento que a gente viu no segundo tempo tende a ser o padrão na maioria dos confrontos. É o que eu, pelo menos, imagino, tá? E, cara, foi um baita cartão de visitas, assim. Honestamente, existe claramente um time que precisa remar muito, que é o Sport, nessa final. Tá longe de ser um time ideal. Eu tenho minhas dúvidas sobre o futuro do Roger, inclusive, no comando técnico, mas isso é uma questão do Sport. E eu vejo o Náutico muito bem organizado. O problema para mim do Náutico, e aí eu digo isso desde que eu estava ainda na Rádio Jornal, na cobertura do próprio Náutico, é que ainda falta um pouco de fundo de elenco, cara. É lógico que os atletas entram, substituem os considerados titulares, o modelo de jogo permanece o mesmo, mas não é o mesmo nível. É claro que o Náutico não pode ter 2 Vinícius no time, o Náutico não pode ter 2 PS no time, não pode ter 2 Paulo Sérgio, mas não dá para cair tanto, sabe? Não dá para cair tanto e também não dá para ter 1 para 1, não dá para ter a continha do chá de um lateral esquerdo titular e um reserva. 4 zagueiros no limite. 2 volantes, 2 primeiros volantes, 2 camisa 8, não dá. Tem que ter um pouquinho mais, tem que ter um elenco um pouquinho mais inchado, do meu ponto de vista, para dar mais opção para o Hélio ao longo da Série B, porque a gente sabe que acontece lesão, acontece suspensão e o sarrafo tende a subir muito. O nível técnico dessa Série B vai ser muito alto. Cadê Renato? Travou, Fê? Tô aqui. Ô, Antônio, só uma pergunta rápida, saindo um pouquinho do jogo, mas a cobertura de vocês na ESPN vai ser além das partidas, né? Diariamente, a ideia, todos os noticiários, está com notícia de esporte náutico, né? E até para o torcedor ficar ligado, né, como é que vai ser a cobertura aí de Náutico Esporte na ESPN contigo aqui do Recife. Diariamente, Sport 101, Sport 102, nos outros demais programas da programação, F90 também, programas do YouTube, tá? A gente tem, por exemplo, o B de Bola, que é um programa digital da Disney Plus, dos canais ESPN, que é totalmente dedicado à Série B. O Fefux é o titular na apresentação. O dia do jogo é sempre um dia mais especial, a gente vai ter várias entradas ao longo da programação e um pré e um pós-jogo sempre mais extenso também. Não é só transmitir o jogo e acabou, vamos falar aqui do Flamengo, vamos falar do Palmeiras, não. Terminou o jogo, começa, por exemplo, o Sport Center, que geralmente é a Marcela titular do Sport Center da noite, ela vai tratar desse assunto. Não é aquele tipo de programa, tipo assim, entregou aí o jogo do Náutico contra o Novo Horizontino, sei lá, e agora a gente vai falar de Felipe Luiz, que foi demitido do Flamengo. Não, vai se falar do Náutico contra o Novo Horizontino por 10, 15 minutos, vai pegar essa audiência toda, debater o jogo, vai estar acabando o mundo no Sul, Sudeste, no Grêmio, no Botafogo, seja onde for, mas primeiro vai se falar do jogo que se encerrou, seja ele qual for o jogo de Série B. Então, essa dedicação diária, esse espaço na programação diário também, para trazer as informações, para mostrar a nossa cidade, é até uma coisa que o pessoal tem falado muito para mim, Antônio, mostra o Recife. A gente quer que você mostre a cidade.
A gente quer que você vá nos pontos, que você converse com as pessoas, que você seja dinâmico até para mostrar isso. Então, essa cobertura vai ser diária, Cláudio. Não vai ser só jogo, não. A gente vai estar todo dia ao vivo na ESPN, com matérias, às vezes com entrevistas, não só para os canais, mas também para o YouTube. Por exemplo, sei lá, uma pauta especial que a gente desenrola com algum jogador, com algum ídolo do Náutico. Esse conteúdo vai estar disponível nas redes sociais. Então, é uma cobertura diária mesmo. Assim, eu vou estar como setorista, basicamente, das duas equipes nessa Série B. Da minha parte, tá ok. Eu acho que o Antônio não tá ouvindo, mas tu assume aí, Cláudio. Eu acho que ele tá ouvindo. Tô ouvindo, pior que eu tô ouvindo. Agora não tá ótimo. Tá ótimo, Antônio, meu querido. Obrigado, velho. Obrigado aqui por ter entrado em contato, para pegar o espaço aqui também na live. Conversa boa, 30 minutos de papo aqui, que assim, quando a conversa é boa, é leve, tudo, a gente nem sente tempo passar. E foi massa o papo, que assim, o que eu posso desejar, claro, como jornalista companheiro de vários anos, é que você tenha muitas ótimas coberturas pela ESPN, e eu sei que vai longe, e já começa detonando agora na Série B. Vamos embora. Vamos embora, Renato. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, velho. Assim, na hora que o pessoal falou, cara, vamos procurar veículos e influenciadores e páginas que falem com os clubes, o primeiro nome que me veio foi o TimbuCast, assim. Não foi quando perguntaram de Náutico, quem tu sugere do Náutico, assim. Perguntaram das duas equipes, do Náutico e do Sport, quem tu sugere? O primeiro nome que surgiu foi o TimbuCast. Porque, de verdade, assim, vocês sabem isso, eu acompanho o trabalho de vocês, eu sou inscrito no canal, eu vejo os programas, eu vejo as entrevistas, eu acompanho porque eu gosto do conteúdo que vocês fazem aqui e, assim, é um conteúdo sempre feito por pessoas que eu gosto de ouvir, que eu acompanho, que eu vejo coerência, que eu vejo credibilidade. E esse canal, o TimbuCast, cresceu ao longo dos anos, tornou essa referência toda com a torcida do Náutico, não é à toa. Não é à toa e é muito merecido. Então, eu logo pensei em vocês, agradeço demais por esse espaço, tá? Meia hora da programação de vocês, a gente aqui falando sobre o que a gente tem de projeto esse ano. E agradeço também a todas as mensagens, tá? Ao longo dessa semana. Cláudio, tu, Renato, de tanta gente que me procurou nesses dias. Vamos embora, um desafio gigante, estou muito feliz e vai ser uma grande temporada, tá? Eu tenho certeza absoluta que você vai tirar de letra. Queridos, recebemos Antônio Gabriel aqui no TimbuCast. Muito obrigado mais uma vez, meu querido Antônio. Estaremos acompanhando, né, toda a cobertura da Série B. E domingo a gente aguarda também sua análise. Certamente vai sair algum conteúdo bem bacana no Instagram de Antônio. Sempre ele conta boas histórias lá. Então sigam nosso querido Antônio Gabriel, porque vai sair alguma crônica boa dessa final. É que tomara que seja com o Náutico campeão, é o que a gente quer. Renato, eu ia dizer exatamente isso. O Instagram de Antônio, que dificilmente alguém não vai saber, a audiência aqui já deve seguir, mas tem sempre muito conteúdo bom para além de reportagem, tá? É um conteúdo muito... vídeos correndo lá, contando as histórias. É muito bom, eu gosto também. Esse é bom. Esse eu acho muito massa. É Valeu, isso. Gente. Obrigado. Obrigado, Antônio. Até a próxima, meu velho. Valeu, meu irmão.